E eu apresentei 2 artigos de 2 orientandos meus de doutorado. Um referente à solução de uma equação diferencial estocástica, uma solução numérica, e a outra sobre produtividade total dos fatores, usando uma abordagem de Kolbe-Douglas e Translog IDEA. O primeiro artigo, o que ele trata? Ele trata o seguinte: eu tenho que tomar uma decisão de quando é que eu vou cortar uma floresta de eucaliptos, né? Muito bom. Então, a abordagem tradicional, você vai medindo a variação do crescimento com a taxa de juros. Só que você esquece que o preço é aleatório, né? Então, dependendo da premissa que eu adotar sobre como é que evolui o preço, eu vou tomar uma decisão ou outra. E no caso, isso vai fazer com que o valor do corte seja diferente ao longo do tempo, a minha receita seja diferente. Então, no caso, por exemplo, se eu tenho commodities que é comum, um processo de reversão à média, né? Então, se sobe muito, cai, se está muito baixo, sobe. É diferente de um processo browniano geométrico que só sobe muito ou só cai muito. O segundo artigo, ele mede a evolução da agricultura brasileira de 2001 a 2006, em termos de culturas de feijão, arroz, milho, soja e trigo. E a gente vê quais são os fatores, entre os quais aumento da área, defensivos, crédito e calcário, que mais impacta o aumento da produção total. O trabalho foi em torno de simulação baseada em agentes. É um tipo de simulação um pouco recente no campo de gestão de operações, mas já bastante conceituado já na parte de inteligência artificial. É muito difícil modelar fator humano em sistemas. É um pouco difícil porque o fator humano ele tem uma série de variações que dificultam a modelagem, né? Os modelos de simulação eles simplificam muito o trabalho, o modelo. Então, esse tipo de simulação, ele tenta dar novas oportunidades para a gente conseguir representar melhor as pessoas dentro de sistemas modelados. Então, representar melhor clientes dentro de um processo de atendimento, por exemplo, ou recursos humanos que trabalham, por exemplo, numa linha de produção, alguma coisa assim. Esse tipo de simulação é uma simulação nova. Então, ainda a gente está difundindo as simulações tradicionais para a área empresarial, né? Então, seria assim, provavelmente vai demorar um pouco até que esse tipo de simulação seja mais incorporado nas empresas, até porque hoje em dia exige um nível de programação e conhecimento em programação muito elevado. Então, as empresas ainda deveriam, para utilizarem, elas provavelmente deveriam contratar consultores ou programadores especializados. Ainda ela não chegou no nível de estar mais user-friendly para as pessoas da própria empresa aplicarem no dia a dia. Foram apresentados 5 trabalhos, né, a relevância em relação à questão dessa prática de otimização, buscando sempre novas ferramentas que levem a uma análise mais profunda. A relevância foi extremamente grande, no sentido que nós tivemos análises de setores econômicos que são extremamente importantes no Brasil, né, como a questão de agricultura, do agribusiness, da questão aviária, e com uma análise bastante profundas sobre questões estratégicas desses setores. Então eu vejo realmente que é uma melhoria muito grande na qualidade dos trabalhos que vêm sendo apresentados, né? uma análise crítica muito mais avançada e que realmente vem contribuindo não só na questão acadêmica, mas também na questão empresarial. O meu tema fala sobre a importância das metodologias Lean e Six Sigma para a redução de custos nos serviços logísticos. Então, nós fizemos um estudo de caso de um processo de um grande cliente da DHL Global Forward e para evidenciar o quê? Que a empresa adota o Lean, que é uma filosofia, mentalidade enxuta, é uma filosofia geralmente de produção, junto com o Six Sigma, que é um programa de qualidade também específico para produção. Então, integrando essas duas ferramentas no setor de serviços logísticos. Por quê? Porque o Lean, a mentalidade enxuta, ela fala de redução de desperdício. Então, elimina atividades que não agregam valor no processo. E o Six Sigma é baseada em controle estatístico. Então, ela vai fazer um controle de como está ocorrendo esse processo, o que está ocorrendo esse processo, com a participação do cliente. E a partir disso, nós pudemos mostrar que a participação desse cliente, junto com a gestão da mudança dentro da empresa, a partir da filosofia Lean,
gera redução de custo. O diferencial desse tipo de pesquisa é que ela mostrou que a redução para o cliente também gerou uma redução de custo no processo da empresa para prestar serviço para esse cliente. Eu estou participando de um projeto chamado Projeto Observatório de Gestão, que tem o objetivo de fazer um monitoramento mais contínuo das empresas brasileiras, né, que podem envolver pesquisas quantitativas ou também pesquisas qualitativas. Nesse primeiro trabalho do Projeto Observatório de Gestão, nós fizemos um estudo com as empresas manufatureiras de pequeno e médio porte no Brasil e aplicamos um survey, um questionário semi-estruturado para avaliar a aplicação das práticas de gestão por essas empresas. Basicamente, as práticas de gestão que nós analisamos foi práticas relacionadas ao sistema de operação, principalmente o sistema Lean Manufacturing, práticas relacionadas à gestão de recursos humanos, né, captação, desenvolvimento e retenção do capital humano, gestão de metas, né, metas de longo prazo, curto prazo, e gestão também de monitoramento de resultados, como eles acompanham, quais são os indicadores que eles definem, formas de reunião, formas de acompanhamento da obtenção dos resultados. O que nós encontramos na nossa pesquisa, que é uma pesquisa ainda exploratória, né, nós ainda estamos desenvolvendo essa pesquisa, é que há uma defasagem das empresas estudadas com relação às 4 práticas, né? As empresas brasileiras estão um pouquinho defasadas em relação às empresas nos outros países, né? Onde nós encontramos mais diferenças foram com relação a práticas de gestão de operações e a gestão de recursos humanos, né? Onde as empresas ficaram mais defasadas em relação às outras, né? Uma outra coisa que nós identificamos é que não há uma correlação muito forte entre gestão de operações e gestão de recursos humanos nas empresas brasileiras, como ocorre em um nível um pouco melhor nos Estados Unidos. Lá, uma empresa que ela, assim, se ela se esforça em aplicar as práticas de gestão, ela também se esforça em ter boas práticas na gestão de recursos humanos, né? Porque nessa primeira fase nós estamos querendo fazer uma varredura do mercado brasileiro. E aí, depois de identificar algumas lacunas, o objetivo seria fazer uma pesquisa qualitativa em profundidade para entender melhor as razões disso. Por que uma empresa de um determinado setor aplica melhor certas práticas do que outras, né? Por que assim, algumas empresas que têm um nível de aplicação de práticas de gestão de recursos humanos, por que elas fizeram isso, né? Qual era o objetivo?